fundo imobiliário HCTR11 pagando uma enxurrada de dividendos. Quanto que renderia 1.000 cotas dele? Hoje, atualmente, não é tão difícil assim você juntar 1.000 cotas do fundo HCTR11, principalmente por conta do valor em que ele está. Porém, se fosse no seu valor original, já seria bem mais difícil. Porém, hoje, como ele está custando menos de R$ 30, não é tão difícil assim você conseguir juntar 1.000 cotas do fundo HCTR11. E agora a grande pergunta é: quanto que renderia 1.000 cotas desse fundo, que paga muito dividendo, apesar dos seus problemas? É isso que a gente vai estar vendo. Também vou comentar aqui os grandes perigos escondidos do HCTR11 e também porque existe uma possibilidade, um mundo paralelo, onde ele consegue pagar mais dividendos do que está pagando hoje. Mas fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês ao longo desse vídeo. Bom, hoje ele está pagando ali cerca de 37 centavos por cota. Se você tiver cerca de 1.000 cotas do fundo imobiliário HCTR, você vai estar recebendo um valor próximo de R$ 370 por mês. Isso daqui já é um excelente valor, porque com esse valor de R$ 370, você conseguiria tranquilamente comprar ali próximo de 12 cotas por mês do fundo imobiliário HCTR. E por que esse valor ele é tão importante e tão impressionante? Primeiro, ele está pagando dividendo hoje de 1,4% de dividendo yield, um dividendo muito acima da média. Fora que tem uma possibilidade que eu vou mostrar um pouquinho para vocês ao longo desse vídeo, onde ele consegue pagar ali em torno de 70 centavos por cota. Se isso acontecesse, muitos investidores vão lucrar demais com ele. Só que vamos voltando aqui para a nossa realidade. Hoje, 1.000 cotas vai dar em torno ali de R$ 370 para ele. Porém, nos últimos 12 meses, uma única cota pagou cerca de 17%, com um dividendo de R$ 4,48 por cota. Se você tivesse 1.000 cotas, você teria recebido mais de R$ 4.480 somente com este fundo. Então, imagina só você recebendo essa bolada de uma única vez ali desse único fundo imobiliário. É muita coisa de dividendo. Só que qual que é o grande ponto dele? Se a gente vê aqui no seu histórico máximo de pagamento de dividendo, a gente vai ver que ele foi um fundo onde já pagou mais de R$ 2,50 por cota. Ele chegou a pagar R$ 2,51 numa única vez. Cara, se você compra ele hoje custando menos de R$ 30 e ele volta a pagar R$ 2,50 por cota, você pode se considerar uma pessoa rica, porque isso é quase impossível disso acontecer. Só que qual que é o grande detalhe? Apesar dos seus dividendos serem altos, ele tem um risco muito maior. Então, quando a gente olha para o seu preço do HCTR, é uma coisa que você pode se assustar. Por quê? Ele caiu muito. Porque você vê aqui ao longo do tempo que o seu dividendo caiu. E o dividendo se origina da onde? Do lucro ali do fundo imobiliário. Então, se o dividendo está caindo, significa que o fundo imobiliário em si está ganhando menos dinheiro. Então, basicamente, ele vai estar distribuindo menos dividendo. E isso joga o seu preço lá embaixo. Tanto que quando a gente vê aqui o seu histórico do preço do HCTR, você pode ficar um pouco assustado. Por quê? Hoje ele está custando cerca de apenas R$ 26 por cota. Está pagando um excelente dividendo? Sim. Se ele se mantesse esse dividendo, seria o melhor dos mundos possíveis. Só que, historicamente falando, o HCTR11 tem um prejuízo gigantesco acumulado. Tanto que nos últimos 12 meses ele caiu cerca de 26% e no seu período máximo ele chegou a ser negociado acima de R$ 160. E hoje está negociado apenas com R$ 26. Então, é um fundo que passou por diversos problemas e está passando hoje, especialmente por um momento muito difícil. Onde esse momento muito difícil pode significar para vocês uma oportunidade ou então um grande alerta para vocês que compram muito fundo imobiliário olhando somente para o dividendo yield. E qual que é o grande segredo aqui do fundo imobiliário HCTR11 que ninguém comenta? Que quando a gente olha para todo o seu patrimônio ali, que ele tem ali de alguns bilhões de de patrimônio alocado, você vai ver o quê? Que ele tem cerca de 86% em CRIs. Então, marca esse valor, cerca de 86% em CRIs. Tem um pouquinho em caixa, um pouquinho em outros assuntos, mas é quase que irrelevante. E o porquê que esses CRIs é tão importante? Porque é da onde vem a maior parte da sua renda. Então, quanto mais dinheiro com CRIs ele estiver ganhando, mais dividendo ele vai estar pagando para vocês. Então, se você
tem cota dele, você tem que torcer para o quê? Para que os seus CRIs comecem a pagar cada vez mais dinheiro para ele, porque com isso seus dividendos vão subir. Só que qual que é o grande ponto aqui do HCTR11, que pode ser uma grande virada de chave ou então pode terminar de afundar de vez? E qual seria a grande esperança aqui do fundo imobiliário HCTR para que ele ganhasse muito dinheiro e para que os seus dividendos subissem muito mais do que está hoje, chegando ali na casa dos seus 70 a 80 centavos por uma única cota? É disso daqui, os seus CRIs. Lembra que eu falei para vocês daquele valor de 86% do fundo está alocado em CRI? Se 86% do fundo está alocado em CRI, o que isso significa? Que a maior parte do dinheiro que ele ganha é através desses CRIs. E hoje, apenas 17% desses CRIs estão pagando em dia os seus juros para o fundo. Então, hoje, ele consegue manter esse dividendo yield ali de 1,4% com apenas 17% da sua carteira pagante. Existe cerca de 77% de CRIs, de todos que eles possuem, com a possibilidade de voltar a pagar dividendos para eles. Quer dizer, dividendo não, pagar a sua dívida com o fundo. E esse 77% é a grande esperança, porque imagina só, 77% volte a pagar ali para o fundo. Cara, esse dividendo vai subir muito. Isso daqui vai estar mais do que dobrando o valor que o fundo está recebendo hoje de dinheiro. E, consequentemente, é óbvio que os seus dividendos vão estar aumentando muito. Então, o que você tem que fazer? Torcer para que esses CRIs que estão em carência de juros, porque carência de juros ainda não é default, não é calote, não é inadimplente. É para que esses FIIs com carência de juros voltem a pagar, porque se ele voltar a pagar, o fundo vai ganhar muito dinheiro. O fundo ganhando muito dinheiro, você ganha muito dividendo. Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.